sexto ano de História. Quem vos fala é a sua professora Jeane. Neste momento, iremos continuar com o nosso sexto capítulo, que tem como tema Mãe África e Egito. Nós iremos agora para a página 73, com o tema A Religião. A religião fazia parte da vida dos egípcios. Eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. Os deuses eram antropomórficos, isto é, tinham a forma humana, e antroposomórficos, ou seja, eles tinham corpo humano e cabeça de animal. O deus mais importante era Ra, depois Amon-Ra, mas o mais popular era Osíris. Existiam inúmeros rituais para celebrar nascimentos, casamentos, mortes e até colheitas fartas. Deve-se à religião egípcia a construção de pirâmides gigantescas que tinham por objetivo guardar o corpo e os pertences para uma vida posterior, pois era nisto que eles acreditavam. Um exemplo de poder estava na grandiosidade das pirâmides, pois quanto maior era a pirâmide, maior seria o poder do faraó. As mais famosas pirâmides são as de Quéops, Quefren e Miquerinos. Alguns estudiosos afirmam que a construção da maior delas é a de Quéops, com cerca de 150 metros de altura, e levou aproximadamente 30 anos e utilizou milhares de pessoas na construção. Acreditando que os mortos podiam voltar à vida, os egípcios desenvolveram a mumificação. E nesse processo, todas as vísceras eram retiradas do corpo e colocadas em potes separados, conservadas em um líquido especial. O corpo vazio era primeiramente desidratado com um sal também especial, depois banhado em um líquido e enfaixado com tecido de linho. Estavam prontas as múmias, que eram guardadas em sarcófagos, uma espécie de caixão. Os estudos atuais revelam que, dependendo da posição hierárquica do indivíduo na sociedade, no momento da morte, existia um tipo de mumificação diferenciado a ser executado, ou seja, os mais ricos conseguiam utilizar técnicas mais refinadas de mumificação, enquanto os mais pobres também eram mumificados, mas as técnicas eram mais rudimentares. Foram encontradas covas coletivas com centenas de múmias que pertenciam às camadas mais populares do Egito Antigo. Quanto às artes egípcias, não se especializaram apenas em um tipo de arte. A arte egípcia é vasta e inclui trabalhos em arquitetura, escultura e confecção de joias. Os adornos eram fabricados com madeira, ouro, cerâmica e pedras. As próprias pirâmides, as esfinges, os sarcófagos e os potes usados para guardar as vísceras humanas são exemplo da riqueza dessa arte. Uma das grandes contribuições egípcias para a humanidade foi a escrita hieróglifa, que são desenhos como pássaros pequenos, animais e objetos. O Egito e a Núbia é o nosso próximo tema. Em torno de 3.200 a.C., ocorreu a unificação do Alto e Baixo Egito, nascendo o Estado egípcio
governado pelo seu primeiro faraó, Menés. No entanto, o Egito não foi o único estado banhado pelo rio Nilo. Ao sul desse rio, pequenos reinos independentes se formaram, dando origem à civilização núbia. Pouco se sabe sobre os reinos núbios e sua organização social, pois não foram encontrados registros escritos deixados por eles. Não se sabe, inclusive, se desenvolveram algum sistema de escrita. Os documentos conhecidos sobre essa civilização foram os deixados pelos egípcios, que tinham muito interesse pela Núbia. A primeira catarata do Nilo, que fica ao sul do Egito, era a fronteira entre o Egito e a Núbia. Os núcleos praticavam a agricultura e a pecuária nas margens do Nilo, mas havia outras riquezas como o ouro, o marfim, a madeira de ébano, peles de animais e outras mais que interessavam os egípcios. Os conflitos entre o Egito e os reinos núbios foram constantes e duraram por séculos. Fato este que levou os faraós a construírem muralhas nas suas fronteiras para a proteção contra os ataques dos núbios aos territórios egípcios. No século XV a.C., a Núbia foi invadida pelo Egito e durante muitos anos o Estado egípcio controlou politicamente as cidades núbias. Isso gerou outra consequência. A cultura núbia passou a sofrer fortes influências egípcias. A escrita hieróglifa, os deuses e os costumes egípcios foram impostos aos núbios. A situação mudou em 713 a.C., quando o rei cuxita Shabaca aproveitou o enfraquecimento do poder político do Egito para invadi-lo e conquistá-lo, iniciando a 25ª dinastia de faraós núbios. O rei de Cuxi se transformou em um poderoso reino africano, rivalizando com os próprios Egito e outros povos do Crescente Fértil. No Antigo Testamento, encontramos várias citações sobre os temíveis guerreiros negros cuxitas. Se, militarmente, o reino de Cuxi foi poderoso, na sua economia também era. Ao longo da sua história, Cuxi teve 3 capitães: Kerma, Napata e Meroe. Meroe foi a terceira capital cuxita no século VI a.C. Um dos mais importantes entrepostos comerciais entre a África e o Mar Vermelho, além de possuir ricas minas de ferro. Enquanto o Egito foi sucessivamente conquistado por assírios, persas, macedônicos e romanos, o reino de Cuxi manteve sua independência por mais de 9 séculos. O declínio de Cuxi, por extensão da cidade de Meroe, ocorreu quando os romanos conquistaram o Egito. Os cuxitas eram de difícil rendição, então os estados romanos cortou o seu comércio com o Oriente Médio e o Mediterrâneo, o que levou Meroe a uma progressiva crise econômica. No século IV d.C., a já decadente Meroe foi conquistada por povos vindos do Chifre da África ou Península Somali, os Axumitas. Bem, crianças, por hoje é só. Façam a atividade da página 80.
Hoje concluímos a nossa segunda unidade de História. Bons estudos para todos e até a próxima aula!